Olá, olá a todos, sejam bem-vindos. Que bom que estamos aqui hoje, para mais um episódio do nosso estudo, da nossa leitura e de breves comentários do livro Boa Nova. Hoje o capítulo é muito especial, mexeu muito comigo e eu acredito que vai tocar a todos, assim como todos os capítulos têm feito, né, gente? A proposta é nós nos colocarmos sempre no lugar do segundo personagem, do personagem secundário, e tentarmos extrair o máximo que aquele personagem recebe como lição do mestre. E cientes de que todos nós passaremos por todas as situações. Então, é um livro muito rico de lições, de ensinamentos, e que se a gente conseguir extrair uma boa parte dele, nós já estaremos bem amparados na nossa jornada, no nosso caminhar, não é mesmo? Então, eu vou convidar a todos a uma oração, a uma prece, para que a gente dê início à leitura e aos breves comentários. Tudo bem? Amado Mestre Jesus, hoje aqui estamos reunidos mais uma vez para ouvir os seus ensinamentos. Nos oriente, nos instrua, nos auxilia, Mestre, a absorver essas instruções e a colocá-los em prática em nosso dia a dia. Nós que estamos aqui em busca de tornar a nossa caminhada e a caminhada de todos os irmãos que também nos acompanham mais leve, mais agradável. Amado Mestre, sabemos que o seu amparo nunca cessa e que o Senhor sempre está por perto. Auxilia-nos nesse momento de estudo e sempre. Assim é. Vamos lá? Gente, deixa eu só pegar o meu livro físico. Eu esqueci de pegar, mas eu já peguei aqui. E hoje nós vamos ler o capítulo 28, O Bom Ladrão. Tá bom? Vou mudar a tela aqui para que vocês possam ir acompanhando. Deu um errozinho aqui. Vamos ver se a gente consegue corrigir. Ok. Isso. O Bom Ladrão. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé com o desejo desordenado de quantos se atiraram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emo intacta no coração? Inquiria Levi com atormentado pensamento, tendo a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Mas a fé será virtude para apenas os que desejam? Perguntavam dos filhos de Zebedeu. A um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitada ao esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-lo no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem a significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Gente, já vou fazer uma pausa. Veja que os discípulos, eles estavam discutindo sobre fé, a virtude de ter fé. E aí Levi traz que quem tem fé são os cultos, os inteligentes, os sábios. Se não me engano, Tiago traz que não, que quem tem fé é só os que querem ter. Que basta querer ter fé que se tenha fé. Então eles convidam Jesus a esse debate.
E aí Jesus, ele já chega, como sempre, né, nos trazendo uma informação muito grande, que na verdade a fé, ela não está ligada ao grau de inteligência, ao grau de saúde física ou de doença física, de felicidade ou de tristeza que se está vivendo. Que na verdade a fé, ela está ligada à sua confiança a Deus, que é preciso confiar em Deus. Alguns episódios anteriores, vamos relembrar aqui que tem um capítulo que chama-se Fidelidade a Deus. E ser fiel a Deus é exercer a essência completa de fé. Vamos lá, na leitura. Mas, mestre, redarguiu Levi em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como uma fatalidade divina. A pergunta de Levi é extremamente inteligente. Mas e aí, como é que eu vou discernir o que é vontade de Deus e o que é vontade nossa? Veja bem. Porque às vezes muitos criminosos, eu só vou parafrasear o que Levi disse. Se diz criminoso porque infelizmente ele não tem outra coisa para fazer. E que alguns preguiçosos se dizem preguiçosos porque infelizmente é a única coisa que eles podem fazer. Isso então seria a vontade de Deus? Vamos lá. Vamos ver a resposta de Jesus. A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura e retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos permita e seguindo o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Então veja bem, o que Jesus trouxe? Que a vontade de Deus, ela é exercida plenamente quando nós estamos fazendo bem. Quando nós estamos seguindo as leis divinas. Tudo é vontade de Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio. Só que nós estamos em consonância com a lei divina, com a vontade de Deus, quando nós respeitamos as leis divinas. Quando nós estamos a todo momento buscando e exercendo o bem. Então, tudo o que acontece é vontade de Deus. E é um assunto bastante delicado, gente, porque a gente precisa lembrar que nós temos, uma das leis divinas é a lei da ação e da reação. Infelizmente, por más escolhas, por más inclinações nossas, nós precisamos passar por situações complicadas. E aí a gente pode se perguntar, mas essa é a vontade de Deus? É o cumprimento de uma lei divina. Tudo o que nós fazemos desencadeia uma reação universal. Então a gente precisa entender essa questão. Agora, se nós estamos exercendo bem, se nós estamos de acordo com as leis divinas do amor, da caridade, enfim, tudo que vai nos acontecer é porque realmente é a vontade divina e existe um porquê. Às vezes a gente não pode não entender esse porquê nesse momento. Mas se está acontecendo é porque precisa acontecer. Vamos continuar aqui na leitura. Entretanto, observou Tomé: creio que essa qualidade excepcional deve ser um atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Agora é Jesus, gente. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria.
Todo homem de fé será agora, ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que estás nos céus. O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu desapontado, no seu ceptismo de homem prático. Tempo em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Gente, o que Jesus trouxe aqui para Tomé? Que às vezes pode o homem culto, pode um homem rico não saber o que é essa fé. Não saber o que é essa fidelidade a Deus. Mas que bem provável se encontrará nas pessoas mais infelizes, nas pessoas que se encontram em sofrimento no mundo. E aqui Humberto termina esse primeiro episódio, né, que é trazendo pra gente essa discussão. Agora nós vamos para uma outra situação, que é o segundo momento da leitura, que é já com Jesus no sacrifício, tá? Então vamos lá. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Vamos lembrar, gente, vamos relembrar de capítulos anteriores que conta essa passagem onde Tomé, porque quando Jesus é preso, todos os discípulos se fogem com medo, né? Menos João. João busca Maria, e então fica João, Maria e Maria Madalena sempre próximo a Jesus. Sempre. Só que Tomé não fugiu da cidade. Tomé se disfarçou e acompanhou todos os passos de Jesus, mas disfarçado. Ok? É isso que Humberto nos relembra aqui. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuíra apenas uma cruz para oferecer ao seu filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido pelo madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos? Tomé com a cabeça fervilhando de questionamento. Gente, uma situação horrorosa acontecendo com o mestre amado dele. Com o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E Tomé se questionando, cadê Deus? Por que Deus está permitindo que isso aconteça com seu próprio filho? Se Deus é quem governa o mundo, por que então que ele não toma uma providência? Veja bem. E aí eu vou convidar agora a todos a se colocar no lugar de Tomé. Quantas vezes nós não passamos por situações difíceis e nós não questionamos a Deus? Por que, mestre, eu estou passando por isso? Porque tal situação tem que acontecer comigo, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho na obra, eu faço caridade, eu não sou desonesta com ninguém, mestre. Por que essa doença? Por que essa situação horrorosa? Por que é tanto complicado eu lidar com a minha família? E vou mais, gente, quantas vezes alguns de nós não podem se questionar, será que Deus não me ama?
Será que Deus se esqueceu de mim? Será que porventura eu não mereço ser amada por Deus? E eu acho que o pior, gente, será que Deus existe mesmo? E nos momentos mais aflitivos, gente, esses questionamentos nos chegam. Então agora nós estamos exatamente nesse lugar. Veja, são situações, Humberto de Campos traz situações que se aplicam ao nosso dia a dia. Todo mundo vai passar por momentos conflituosos, por momentos de aflição. Por isso que esse livro é imensamente rico de ensinamentos. Vamos continuar aqui na leitura. Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante, seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tanta graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Veja, gente, Tomé chegou a questionar: será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena ser discípulo da Boa Nova? Quantas pessoas más, quantas pessoas ruins não estão aí agora em uma situação muito melhor? Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto, não viu um só deles. Todos fugiam. Todos. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. Gente, lembra que quando Jesus chega a Jerusalém, ele é recebido com festa, em festa. E Tomé procura, cadê esse povo que recebeu Jesus chegando em Jerusalém? A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Gente, isso é muito a gente, muito. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Até hoje, tá, gente? Até hoje, Jesus olha para a multidão procurando os rostos amigos. O rosto de seus trabalhadores, né? Da Boa Nova. Sob a vociferação da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inovidável dos cravos do suplício. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Jesus viu Tomé. Tomé chegou bem pertinho de Jesus, gente, disfarçado. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como um sinal do sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enoveados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades.
As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Gente, vou fazer uma observação aqui, veja. Nessa situação horrível que Tomé estava vivenciando, que era acompanhar o sacrifício de Jesus, Tomé se aproxima de Jesus, como que quisesse, gente, falar com ele. E então, ao mesmo tempo, Jesus o lança um olhar afetuoso e Tomé passa a lembrar dos bons momentos que viveu com Jesus. Dos momentos de ensinamento e principalmente desse exato momento que Humberto de Campos nos trouxe na primeira parte do texto, que era falando sobre a fé. E não é em vão, gente. Quando nós estamos passando por aflição e que nós recorremos ao auxílio do Mestre, e foi isso que Tomé fez ao buscar o olhar de Jesus, Jesus o fez lembrar, não foi ao acaso. Jesus o fez lembrar exatamente dessa passagem. Como se transmitisse para ele, Tomé, lembra dessa lição, porque essa lição é a lição da fé, é a lição da fidelidade a Deus que está sendo cobrada a você agora. Gente, porque é muito fácil falar que se tem fé quando está tudo bem. É muito fácil falar que você é fiel a Deus quando está tudo ótimo. Então, Tomé observa que Jesus olha para um dos ladrões e um ladrão está olhando para Jesus. Nesse instante, já na leitura, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre, em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que os seus ouvidos chegavam os ecos de suas palavras suaves e esclarecedoras. Jesus olha para Tomé e fala: Vês, Tomé? Quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Gente, para mim, vou ser bem sincera, foi um tapa. Porque veja, Tomé viveu com Jesus durante 3 anos, pegou todas as lições ali, do próprio mestre. Aquele ladrão talvez nunca tivesse chegado tão perto do mestre. Talvez ouviu de longe as lições. Mas aquele ladrão estava confiando que estaria no reino de Deus. Que independente de estar crucificado, que independente do que fosse acontecer, e ele sabia que ele ia morrer, mas que ele estaria com Jesus no reino de Deus. Tanto que ele fala para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E é isso que Jesus chama a atenção de Tomé, lembra? Os doutores da lei não estão exercendo a fé ou sendo fiéis a Deus. Os meus discípulos não exerceram a fé, não foram fiéis a Deus. Estão questionando, estão com medo, estão confusos. Mas uma pessoa infeliz do mundo, uma pessoa que não vamos pensar assim, gente, um ladrão que não está seguindo nem as leis divinas, está sendo fiel a Deus, está exercendo a sua fé. Última parte, gente.
Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e, horas a fio, contemplou o espetáculo doloroso, até o momento em que o mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda dos seus ensinos mortais. Como se o seu espírito fora transportado ao cume do alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Ai, gente, eu achei fantástico, porque assim, para mim, Tomé devia estar num momento tão em choque que ele desdobrou e nem percebeu. E aí Humberto traz pra gente assim, como se o seu espírito fosse transportado ao cume de alto monte. Pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos, viu homens da lei sobraçando os livros divinos, doutores enfatuados de orgulho, passando erectos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas intrigavam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente, revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros ao lado dos próprios discípulos que desfilavam, envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar ao seu lado a inovidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe o coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé? Quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. E acabou. E aí, gente? Será que nós estamos exercendo a nossa fé? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Será que nos momentos conflituosos, aflitivos, será que nos momentos de doenças, será que nós estamos tendo a confiança de que o melhor está acontecendo? Mesmo que a gente não entenda. Será que a gente tem essa consciência? Ou será que a gente acha que está abandonado? Ou será que a gente acha e se julga no direito de achar que existe uma falha na programação divina? Que Deus está errando? Vou mudar de tela aqui, gente, peraí. Não. Como sempre, eu vou convidar a todos a fazer a releitura desse capítulo. E em forma de um exercício mesmo, gente, se coloquem no lugar de Tomé. Se coloquem, porque essa situação acontece muito com a gente. Muito, muito. Porque a nossa jornada evolutiva, ela é composta por momentos bons e momentos tristes, momentos bons, momentos muito difíceis, momentos mais ou menos. E será que em todos os momentos nós estamos sendo fiéis a Deus? Será que nós já estamos utilizando da nossa virtude fé em plenitude? Será que nós estamos o tempo inteiro trabalhando no bem e seguindo as leis divinas para realmente entender que, veja, se nós estamos na atividade do bem,
se nós estamos vivendo em harmonia com as leis divinas, tudo que nos acontece é vontade divina. Tudo. Diferente de quando nós não estamos vivendo em harmonia com a lei divina, porque aí, infelizmente, as nossas ações vão desencadear reações, e aí nós precisaremos arcar com elas, né? Então, eu aconselho que todos refaçam a leitura. Tirem um momento para meditação nas palavras do Mestre. Busquem uma forma de encaixar essa lição na vida de vocês, para que a gente possa ter elementos sólidos para quando esses momentos difíceis chegarem. Para a gente sempre se lembrar que é preciso ter fé e é preciso, acima de tudo, ser fiel a Deus, independente da situação que nos abarca no momento. E, gente, o Mestre está sempre por perto. Nós nunca estamos abandonados. Se por um momento a gente fizer uma prece e pedir um conselho, entendam. Já dizia Jesus, né? Até as pedras vão falar. E as situações, elas acontecem como mensagens e só é preciso estar atento. Orai e vigiai. O Mestre fala conosco o tempo inteiro, às vezes por estranhos, às vezes por situações estranhas. A gente só precisa estar atento. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também no nosso próximo encontro. Nós vamos fazer a leitura do 29º capítulo. Já é o penúltimo, né? E é isso. Boa tarde a todos. Aliás, né? Um ótimo dia para vocês. Até mais. Um beijo.